A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer uma introdução aqui sobre heresiologia, porque nesse trimestre nós vamos estudar essa lição aqui, ó. Essa lição da escola dominical, o título é Em Defesa da Fé Cristã, da fé cristã. E nós vamos estudar aqui como combater as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, se você ainda não adquiriu a sua revista da Escola Dominical, procura adquirir, que ela é uma bênção, né, e vai nos ajudar muito a entender certo tipo de religiões e heresias. Inclusive, nós vamos aprender como que essas seitas encaram a Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, os anjos. Então, nós vamos aprender nesse trimestre isso. Mas antes eu quero aqui trazer aqui uma introdução de como você pode identificar uma heresia, ou como você pode identificar uma seita herética, né? Toda seita é herética, mas só para dar uma identificação aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui rapidinho, não vai demorar muito, né? É como você pode identificar uma seita. Que às vezes essa seita é parecida até com uma igreja evangélica. Fala até de Jesus e tudo, usa toda a seita, na maioria, usa a Bíblia. Então é muito fácil de quem não conhece, não sabe como identificar, ter até como uma igreja evangélica, né? Então veja bem, como podemos identificar uma seita? Primeiramente, a pessoa de Deus. Vou ler aqui, as seitas, de um modo geral, elas são sincretistas, certo? Sincretista adora vários deuses, né? Sempre criando um deus do seu jeito. Então, as seitas, elas sempre procuram ter um deus do seu jeito, para que possa adorá-lo do seu modo. Deu para entender? Tendo um deus do seu jeito, eles vão adorar a Deus do seu jeito, entendeu? Mas nunca aceitando o Deus único e verdadeiro, certo? Como o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Outra parte aqui, deixa eu puxar aqui. Isso aqui é o livro que eu vou usar no seminário, que eu uso no seminário também. Vou usar, né? Ainda não, lá para março, por aí, eu já devo estar usando esse livro. Outra coisa, como eles tratam a pessoa de Jesus, uma seita. Bem, as seitas, elas negam a pessoa de Jesus, né? Elas ensinam e falam até de Jesus, mas não aceitam o nascimento dele virginal, não reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, e também, né, negam a sua divindade. Além de não aceitar Jesus como Salvador eterno, enviado ao mundo para salvar os pecadores, eles também negam a sua divindade, entendeu? Negam Jesus como o único caminho. Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, eles negam isso, entendeu? Então, você observou que eles negam a divindade de Jesus, que nem os testemunhos de Jeová, né? Eles não aceitam a divindade de Jesus. Tem Jesus como um Deus menor criado por Deus. Deus criou Jesus e Jesus criou o Espírito Santo. É assim que eles pensam. Então, Jesus é para eles apenas uma referência de amor, uma boa pessoa, foi um bom homem, mas não pregam que ele é divino, certo? Jesus tornou-se homem, lógico, ele sendo divino, tornou-se homem para morrer pelo nosso pecado. Então você viu que eles não aceitam Jesus como divino, como salvador, sai fora, entendeu? A outra parte aqui importante, como eles também tratam a Bíblia Sagrada. Olha só, uma seita, em regra, eles negam a inspiração divina e a autoridade das Escrituras, entendeu? Em regra, eles sempre têm uma literatura própria, com a mesma autoridade da Bíblia. A maioria das igrejas seitas, né, elas não aceitam a autoridade da Bíblia como única. Elas aceitam a autoridade da Bíblia, mas as suas literaturas são maior, a sua doutrina pode ser mudada, porque eles não têm a Bíblia como autoridade final, né? Os líderes das seitas
usam a Bíblia apenas em parte, entendeu? Aquilo que interessa a eles, que não vai revelar suas doutrinas falsas. Aquilo que não revela a doutrina falsa dele, eles aceitam na Bíblia. Agora, como eles enganam as pessoas? Eles usam a Bíblia, mas do jeito deles, entendeu? Eles sempre têm repetindo uma literatura do mesmo nível da Bíblia. E os seus líderes também, eles se consideram com mais autoridade do que a Bíblia. O que eles ensinam? A Bíblia tem autoridade, mas a seita deles tem mais autoridade do que a Bíblia. Então eles podem mudar o que eles quiserem. Tá entendendo? Então você observou isso, sai fora, que é seita. Entendeu? E além disso, eles têm suas doutrinas e suas revelações falsas. Porque às vezes eles têm doutrina, têm as suas revelações, mas não bate com a Bíblia. Tá entendendo? Por isso que eles não usam a Bíblia como a palavra final. Entendeu? E eles nunca vão aceitar que a Bíblia é inspirada por Deus, porque estão sempre recebendo novas revelações e mudando suas doutrinas. Cada década, essas seitas mudam as suas doutrinas. Entendeu? Então, isso aí é importante a gente saber, entendeu? A Bíblia, gente, eu sempre ensino isso, que é o que está nela. A Bíblia não precisa ser acrescentado nada e nem tirar. Entendeu? Quando alguém vier com essa ideia de que a Bíblia precisa de acréscimo, sai fora. Ou tirar alguma coisa para contextualizar ela. Não, a Bíblia não precisa se contextualizar a ninguém, ela já é contextualizada. Nós é que temos que nos contextualizar com ela. Mesmo que chame a gente de bibliolatra. Certo? Outra coisa também, para você identificar uma seita, é a salvação da condenação eterna. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, né? Estão perdidos mesmo, mas a maioria das seitas ensina que o homem pode ser salvo sem intervenção de Deus. O homem pode ser salvo pelo seu próprio esforço. Melhor dizendo, você se unindo ao grupo dele, você está salvo. Tá entendendo? Tem seita que você só precisa, para ser salvo, é só se unir a eles. Entendeu? E ensina os homens a se salvarem e a desenvolver sua própria salvação. Onde que nós vamos desenvolver a nossa própria salvação? É o Espírito Santo que desenvolve a salvação na gente. A gente vai crescendo em graça e conhecimento. Mas salvação ou é salvo ou não é. Não existe meio salvo, ou está crescendo em salvação, ou está salvo ou não está. Então você vê a confusão que eles fazem também, né? Então, se você não fizer parte da organização deles, você não está salvo, certo? Mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a salvação é em Cristo, não num sistema religioso, tá? Muito cuidado. Então, é isso que eles pensam. Certo? Eles desprezam o sacrifício de Jesus. Ainda diz que a gente é exclusivista, porque só a gente que está certo. Não, a gente não está certo. Quem está certo é a Bíblia, tá? Estão completamente enganados. Bem, vamos ver aqui. A seita, elas possuem um líder que possui uma autoridade maior do que Cristo. Está entendendo? Quando tu examina essas seitas, você vai ver, elas têm um líder que elas respeitam mais ele, ouvem mais ele do que o próprio Cristo. E quando a gente sabe que Cristo é o cabeça da igreja, né? Nós que nascemos de novo, nós temos essa experiência do novo nascimento e de ter Jesus como Senhor e Salvador, né? Inclusive a Bíblia diz, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é o velho homem. Outra coisa, eles usam falsa interpretação, tá? Por exemplo, tá? A falsa interpretação, na maioria das vezes, as seitas interpretam a Bíblia de forma errada, de forma proposital. Ele sabe que está errado, mas ele quer conquistar as pessoas para ele, então ele abre, enlarguece a porta. Inclusive tem até a igreja evangélica enlarguecendo a porta, quase que não sai, né? Interpretando, como é que eu posso enlarguecer a porta? Interpretando o texto fora de contexto, tá entendendo? Dizendo que isso aí era pecado antigamente e hoje não é mais, entendeu? Desprezando os princípios de hermenêutica, e por isso tem esse principal motivo de fortalecer o quê? As suas heresias.
e o povo conhece povo de pouco de Bíblia mesmo, acaba perdendo a benção, entendeu? Muito fácil ser enganado, ou quem não conhece a Bíblia é muito fácil de ser enganado, entendeu? Bem, vamos mais para cá. Se acham os únicos certos, entendeu? Sem nenhuma base bíblica, eles se acham os únicos certos, sem falha e sem erro, entendeu? Simplesmente se baseando nos escritos dos heresiarcas, que são os seus fundadores. Quem fundou a seita é heresiarca. E eles se acham os únicos certos, sem falha, sem erro, sem defeito, baseado no que os seus fundadores escreveram, usado pelos demônios, entendeu? Isso aí é outra coisa. Também são prosetilistas. Proselitismo, sabe o que é um proselitista? Né? É a forma de convencer as pessoas a aceitar a sua religião e a seguir as suas práticas religiosas. O termo vem do latim prosélitos, que por sua vez vem do grego prosélitos. Na Septuaginta, prosélito era usado para se referir estrangeiros e forasteiros de Israel, e no Novo Testamento significa conversos ao judaísmo vindo de outras religiões. O proselitismo, tem como sua atividade principal isso, proselitismo. Não é proselitismo, não, é proselitismo. Sabe o que significa proselitismo? Pescar no aquário do outro. Vê se a seita sai atrás do pecador. Ele sai atrás dos crentes, dos religiosos. Está entendendo? Isso significa o quê? A seita gosta muito de pregar, ou de, vamos usar o termo certo, eles gostam, sabe de quê? De pescar no aquário dos outros. Eles não vão no rio, não vão no mar, não, eles não correm atrás, eles vão nos aquários, pegar aqueles peixinhos bonitinhos, mas sem conhecimento da palavra, entendeu? Então, Jesus falou, vocês agora serão pescadores de homem, eles são pescadores de aquário, tá? Costumam buscar suas presas nas igrejas evangélicas e em outras religiões, conseguindo desencaminhar para o seu meio, inclusive, bons cristãos, mas que não conhecem. Bom cristão não conhece no comportamento, mas no conhecimento, zero. Porque quem conhece a Bíblia de verdade não é enganado, não. Entendeu? Por isso tem que ler a Bíblia. Ok? Se o que um grupo ensina sobre esse assunto, é o que eu vou ler aqui, se o que um grupo ensina sobre esses assuntos não está de acordo com as escrituras, podemos estar certos que estamos diante de uma seita. Está entendendo? Hoje a mídia, a internet, tem sido o meio principal usado pelas seitas para fazer o seu proselitismo, tá? Bem, mais uma coisinha aqui, entre muitas razões para encerrando, né, o vídeo não ficar longo, entre muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo, hoje, vou apresentar algumas. Primeiro, a ação diabólica no mundo, certo? O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. A ação diabólica na igreja, o joio sendo semeado no meio do trigo, certo? No meio da igreja. A ação diabólica com a palavra de Deus, a deturpação, a heresia na palavra de Deus, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo, certo? Tem muitas igrejas que venha como está e fique como está. A falsa hermenêutica, certo? Hoje tem muito doutor da Bíblia, gente. Você não tem noção. O cara não conhece nem o ABC, já quer ensinar grego. A falta de conhecimento da verdade bíblica, né? Não conhece. A falta de maturidade espiritual, certo? Então, querido, as seitas, elas têm algumas características importantes para a gente encerrar. Elas são isolacionistas, certo? Ela procura manter os seus membros isolados, dão muita ênfase à mensagem escatológica, falam muito do futuro, não fala do presente, é um meio de amarrar as pessoas. Seus ensinos são sempre fundamentados em novas revelações. O heresiarca, o cara que fundou a seita, ele teve um encontro com um anjo, aí o anjo ensinou tudo que não está na Bíblia, certo? Você já sabe quem é esse anjo, é um anjo caído. Os ensinos, sabe? As doutrinas ensinadas pelos líderes das seitas são irrefutáveis.
Eles falou, está falado. A Bíblia nem adianta para eles. É o que o líder falou e está falado. Entendeu? Então, vamos parar por aqui. Então, querido, nós vamos ter nessa lição, isso aqui é só uma introdução que eu dei, para dar uma ajudazinha, porque esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2025, nós vamos estudar sobre isso, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Entendeu? Então, nós vamos estudar isso, como, né, essa lição principalmente ela trata de como a seita enxerga a palavra, Jesus, essas coisas que nem eu já falei aqui, tá bom? Então, Deus te abençoe, até a próxima. E se você quiser saber mais sobre a seita, nosso livro aí já está pronto, né, do seminário. Então, se você também quiser se matricular no nosso seminário, é só você ligar para o meu zap, tá bom? Ter todas as informações ou na nossa igreja, tá bom? Um abraço aí, Deus te abençoe. Olha, não falte a escola dominical não, tá? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abração, tá?